Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite para os amados irmãos, como vocês estão? Então, nós vamos dar sequência hoje, nós começamos a falar sobre o Sermão da Montanha, né? Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Nós falamos a primeira parte, nessa mensagem você já deve ter ouvido, né? E agora a segunda parte aqui do Sermão da Montanha, seria parte 2, né? Mateus capítulo 6, nós dividimos aqui em 6 tópicos, né? Interessante, capítulo 6, 6 tópicos, nós vamos estar lendo os versículos e vamos estar expondo para os irmãos aqui aquilo que o Senhor Deus colocou em nossos corações. A primeira parte aqui é sobre as esmolas, versículo 1 ao versículo 4, que nos diz assim: Guardai de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão direita, esquerda, o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então, ali em Israel, né, quando Jesus estava desenvolvendo seu ministério, ele então percebeu, né? Ele andava por ali, durante toda aquela área de Jerusalém, e ele então percebeu como é que estava sendo, como é que os fariseus, principalmente os escribas, procediam com respeito ao assunto de esmolas. E Jesus falando aqui que eles procuravam fazer, chamando a atenção das pessoas, na presença dos outros, para ser glorificado pelas pessoas. Então o Senhor falou que já receberam seu galardão, ou seja, aquele procedimento deles, embora eles achavam que estava correto, porque eles eram os doutores da lei, e pior que eles estavam procedendo dessa forma, ensinando. Eu lembro uma palavra que eu falei na outra gravação, que aquelas pessoas que ensinavam, que não ensinavam a doutrina certa para os outros, que eles seriam os menores no reino de Deus, mas aqueles que ensinavam aos outros, que Jesus estava ensinando, que seriam os grandes no reino de Deus. E aqui Jesus está mostrando isso, que eles estavam ensinando, mas errado. Eles, como religiosos, conhecedores da lei, deveriam então dar o exemplo, um bom exemplo para as pessoas, porque todos olhavam para ele, porque antes de Jesus chegar, o que o povo tinha para aprender da Bíblia era ele, o povo judeu, eram os fariseus, os sacerdotes, que eram os mestres da lei. Então Jesus vem e começa a mostrar totalmente o contrário. Quando você for dar esmola, não procura chamar a atenção dos outros, tocar trombeta, porque já receberam o galardão, aqueles que fazem para agradar os outros, né? Ou seja, não receberam, mas faz no secreto, ou seja, não saiba a mão esquerda que faz a direita, né? Agrada, Deus agrada você ter como ajudar as pessoas necessitadas, não tem pecado nisso. Mas desde que seja com discrição, Jesus está mostrando aqui. Que tinha que fazer aquilo não para chamar a atenção das pessoas, receber aplauso das pessoas, como muitos gostam, né? Mas para ajudar a pessoa, mas fazendo para Deus. Como uma ação que agrada a Deus. Quando você tem condição de ajudar uma pessoa mais necessitada, é correto. Não que isso implique em salvação, não. Isso aí são obras. Mas quando você faz da maneira correta, o Senhor se agrada disso. Você vai ser recompensado, diz a palavra aqui, pela sua atitude. Correto? Então Jesus veio mostrando para contrariar aquela maneira errada que os fariseus estavam ensinando, não só ensinando e procedendo da maneira errada. E Jesus ensinava então o correto, que era para fazer sim, mas com discrição, sem querer aparecer para as pessoas, mas sim fazendo de coração para Deus. Amém, pessoal? O segundo ponto aqui é sobre oração. Versículo 5, o segundo tópico, né? Ao versículo 13, nos fala assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Publicamente e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livre do mal, porque teu o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, amados, aqui Jesus ensina, da mesma forma, né, que eles procediam, os fariseus e escribas, com respeito às esmolas, que eles queriam fazer para agradar a homens, para chamar a atenção de homens, eles faziam também da mesma coisa na oração. Né? Não que Jesus estava reprovando por orar em público, não é que estava errado, mas estava dizendo que eles estavam fazendo aquilo para as pessoas. Olha bem o que fala a palavra. E orando, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé na sinagoga, na esquina das ruas, para serem vistos pelos homens. Eles queriam orar nas praças, nas sinagogas, não com o coração contrito, que Jesus conhecia os corações, certo? Jesus não estava falando ali na dúvida, tinha certeza, porque Jesus vê os nossos corações. Ele estava fazendo aquilo para parecer, aquela oração, né? Como Jesus falou outra vez também, né? Que jejuava, que dava o dízimo, não sou como os publicanos, né? Aquela outra passagem bíblica. Então Jesus reprovou aquela oração, porque era uma oração de exaltação a si mesmo. Então Jesus está mostrando que a oração ela tem que ser no secreto. Porque o propósito da nossa oração, amados, é exaltar o nome de Deus. Quando nós oramos, nós estamos mostrando ao Senhor, nós somos necessitados, nós estamos pedindo o favor dele, o socorro dele. Não é para se exaltar. E os fariseus tinham muito isso. Porque na mente deles, no coração deles, eles eram os melhores. Eles eram os santos. Pelo fato de conhecer a lei. Porque eles conheciam bem a lei, os outros não conheciam. Então eles se julgavam superiores. Aí era na questão das esmolas, na questão das orações, né? Eles oravam nas praças, na sinagoga, de voz alta, e chamavam atenção para si mesmo, não para Deus, reconhecendo a pequenez deles, a necessidade, não. Eles oravam, falavam, mas com o coração cheio de vaidade, sem nenhuma humildade, se julgando superiores aos outros. Então Jesus vem para eles ali, os discípulos ali, Jesus vem ensinar para eles como deveriam orar. Ele cita quem? O exemplo dos fariseus, dos escribas. Enquanto eu estava lendo, estava pensando, já viu aquele tipo de pregador obreiro que gosta de pregar e depois contar o que houve, né? As pessoas se exaltaram, quantas pessoas se converteram, e foi aquela coisa, quando a própria pessoa fala, né, a palavra diz, não seja você mesmo te louvar, mas diz que outros te louvem. Ou seja, ainda hoje acontece esse procedimento, talvez aprenderam mal com os próprios da Bíblia, de querer aparecer, achar que é melhor que os outros, né? Ao invés de temer a Deus, pedir misericórdia, se a pessoa é usada por Deus, ela tem que se humilhar cada vez mais para que Deus o use. Porque quando você conhece a Deus de verdade, você diminui. Você não cresce, você diminui. Então os fariseus aqui estavam se achando que eram os melhores. Jesus falou, olha, não ora dessa forma. Que eles oram para aparecer para os homens, né? E Jesus falou que e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade, já receberam o galardão. Que galardão? O aplauso do homem. Eu te falo o quê? O aplauso do homem vale o quê? Nada. Já receberam o galardão. Quer dizer, não chegou, aquela oração não passou do teto, não vamos falar. Aquela oração de exaltação própria, ela não passou do teto. Não teve recompensa. Não vai ter recompensa de Deus aquela oração. Amém, pessoal?
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, fechar a porta do quarto. Todo crente, todo cristão deve ter essa experiência. Se o amado irmão não tem, procura ter. Mas não é oração de 3, 4 mil, é oração mesmo. Derrama o coração perante o Senhor, no secreto. Você e Deus, mostra para Deus, Senhor, tem misericórdia, conta para Ele tudo. Ele quer ouvir. Ele conhece, a palavra diz que Ele conhece, né? Ele conhece a nossa necessidade, mas Ele quer ouvir de nós, mas com humildade. É você e Deus. Derrama o coração perante Ele, né? E no secreto, e Ele vai te recompensar publicamente. Como? Ele vai ouvir a sua oração e as pessoas, pelos frutos, por aquilo que aconteceu na sua vida, material, espiritual, as pessoas vão ver que Deus respondeu às suas orações. Né? Vão ver que Deus está abençoando a sua vida porque você orou da maneira correta. Orou da maneira correta. No secreto, é na intimidade. Passando por um momento, nós precisamos orar mais a Deus. Vivemos dias difíceis hoje. Nós temos muita frieza espiritual, muita falta do poder de Deus nas pessoas, né? O que está acontecendo no mundo hoje também. Rumores aí de guerra e coisas ruins para acontecer. Nós temos que ter nosso tempo com Deus para Deus reverter o quadro que está se desenhando aí. Porque se nós não orarmos o Senhor, não quebrantarmos o Evangelho do Senhor e não conservarmos nossa vida, coisas ruins poderiam acontecer. Mas Deus conta com você e eu, meus amados, em oração a Deus, no secreto. Né? Para Deus agir, para Deus operar. E Deus vai operar. E a palavra de Deus promete aqui, ó. E Deus vai te ouvir e vai te recompensar publicamente. E orando, não usem de vãs repetições com gentios, que pensam por muito falar e serão ouvidos. Então não é muito falar, não é que você não deve orar muito tempo. É aquele assunto você repetir, como muitos fazem. Não é ficar repetindo as mesmas coisas. Deus, Jesus não quer isso não. Quer que você ora o assunto, ora por diversos assuntos, sim, mas sem estar com muitas repetições, muito falar, muito repetir, será ouvido não. Não assumireis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário onde você pedir. Então o Senhor, Ele já sabe a sua necessidade. Ele quer ouvir, mas Ele sabe. Ele sabe da sua vida mais do que você mesmo. Ele sabe de mim mais do que eu mesmo. Mas Ele quer ouvir de nós a nossa necessidade. Mas você e Ele, no secreto. E a palavra diz que Ele vai te recompensar. Versículo 9 fala assim, portanto, vós, aí Ele ensina. Aí Jesus que nos ensina a orar. Né? Portanto, vós, agora a oração de Jesus, amado, muita gente não entende. Você pode repetir? Pode repetir. Senhor, né? Do jeito que Ele falou aqui, pode. Agora Ele está nos ensinando aqui com essa oração. Essa oração aqui é prática, quer ver? Portanto, vós orarei assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, Senhor, o Senhor está no céu, que na minha vida o seu nome possa ser santificado. Santificado seja o teu nome, Senhor, na minha vida. O seu nome seja santo na minha vida. O Senhor está aí no céu, mas santifica o teu nome. Ou seja, que o Espírito Santo possa viver em mim, para que o seu nome seja santificado na minha vida. E ele fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. O reino de quem? De Jesus. Na minha vida. Que o reino de Deus possa estar onde eu estiver. Que o Senhor venha se manifestar no meio da minha vida, na igreja, na minha casa, que o reino de Deus possa vir assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, Senhor, eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor, para que não venha faltar o pão de cada dia na minha mesa, na minha família. Dá o pão nosso de cada dia, Senhor. Abra as portas, Senhor. Não deixe que falta nada. Mas o pão nosso também, no sentido espiritual. Quem é o pão nosso pão? É Jesus. Que possamos dar valor a Jesus em nossa vida. Possamos alimentar do Senhor Jesus, que é o nosso pão diário. Ele quer nos alimentar diariamente. E perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas ao mesmo tempo você tem que estar pronto a perdoar também aqueles que lhe ofendem.
Porque se você não perdoar, ele fala aqui, se você não perdoar aqueles que te ofendem, você não vai ter o perdão de Deus também. Então é uma oração prática. Perdoa os nossos pecados, como nós somos perdoados aqueles que os nossos devedores. Então a oração é prática. Não adianta nada eu pedir, Senhor, perdoa os meus pecados, se eu não perdoar o meu irmão, o meu amigo, o meu colega. Se eu guardo o mal no coração, não adianta eu pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados, se eu não estou perdoando. Não vai passar do tempo na minha oração. Está entendendo que a oração é prática? Perdoa os nossos pecados, assim como eu perdoo também os meus devedores, aqueles que pecam contra mim. E aí o Senhor vai ser glorificado. Amém, meus amados? E não nos induza em tentação, mas livre do mal, porque teu reino, o poder, agora vai ser. O Senhor nos livra da tentação. Porque durante o dia pode vir tentações junto a nós. Então vamos orar para Deus nos livrar da tentação. Por quê? Porque o Senhor é que domina sobre todas as coisas, o reino do Senhor, o poder do Senhor. E se eu tiver, naquele dia, crendo que o Senhor é dono de todas as coisas, dono do universo, e a minha vida está nas mãos dele, o Senhor vai me livrar de todo mal. Mas eu tenho que confiar que Jesus é o governo, que ele é todo poderoso, ele é onipotente, onipresente e onisciente, certo? E por isso, com a minha vida nas mãos dele, ele vai me livrar de toda tentação, porque eu tenho essa confiança nele. Amém, pessoal? Dando sequência aqui, eu vou falar sobre perdão, versículo 14 e versículo 15. O terceiro tópico aqui, o perdão. Vamos ver lá o que fala? 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará a vós. Meus irmãos, é com muita tristeza que eu falo aqui que esse versículo aqui, por essas palavras aqui, tem muito crente que vai ficar. Por que você fala isso? Porque por onde eu andei, a coisa mais difícil, uma das coisas mais difíceis para o cristão é perdoar. É perdoar. Para muito crente, ele não consegue. Ele até fala que perdoa de boca, mas volta e meia está lembrando e aquela coisa está ali, e aquela coisa está ali. Então, Jesus falou aqui, porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Se eu quero ter o perdão de Jesus, andar leve, andar em comunhão com Jesus cada dia, se eu quero ser uma bênção na mão de Jesus, eu tenho que perdoar o meu próximo. Porque se eu não perdoar, Jesus também não vai. Jesus está ensinando aqui. Não foi ninguém, nenhum apóstolo, profeta, não. Jesus está ensinando. Se eu não perdoar o meu próximo, eu não vou ter o perdão de Deus. E aqui é que muito crente vai ficar. Para a tristeza nossa. Então essa palavra é muito... Por isso que eu digo, você deve compartilhar essa palavra. Por favor. Não guarde para você. Se Deus está te tocando com essa palavra, tornando essa palavra clara, como você está ouvindo, não guarde para você não. Compartilha. Que você vai estar fazendo... Sabia que você vai estar salvando vidas com essa palavra aqui? Você compartilhar? Vidas estão dentro das igrejas. Tem pessoas dentro das igrejas que não conseguem perdoar. E ele tem que saber que se ele não perdoar, ele não vai ter o perdão de Deus. Ele não pode falar, eu sou filho de Deus. Aí ele pode falar que se Deus voltar agora eu vou subir. Não, porque ele não está perdoando. Então não tem como, não tem acordo. Para eu ter o perdão de Jesus, eu tenho que perdoar. Jesus deixou muito claro aqui, logo depois da oração do Pai Nosso. Amém, pessoal? Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se Deus está falando com você com essa palavra, não fica com você só. Compartilha com seus contatos. E essa palavra, pode ter certeza, vai salvar vidas, tá bom? Continuando aqui, vamos falar sobre o jejum também. Sabia que muito crente não jejua? Mas por que não jejua? Porque não foi ensinado. Simples assim. Ora, se Jesus ensinou, jejuou. Se os profetas passados antes deles jejuou. Se os apóstolos jejuaram, por que o crente hoje, muitos crentes não entendem isso aqui? Não tem experiência? Muito crente. Eu convivo com pessoas que você fala em jejum, ele acha que é só ficar sem comer. Não é. Consagração
é para o crente que quer ter o poder de Deus na sua vida. Alguém falou uma vez, eu li muito tempo, que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Ele falou isso aí, tá correto? Tá. Só que o que vai dar ousadia, autenticidade à sua oração é o jejum. O jejum vai dar autenticidade. O jejum vai fortalecer, vai te dar mais certeza que aquela oração tudo está chegando agora. Então tem muito crente hoje que não consegue, que não sabe o que é consagrar. Não sabe que nunca foi ensinado, nunca teve experiência. Mas Jesus praticou o jejum. E ele ensinou os discípulos. Eu vou falar em outra vez, que eu já preguei outra palavra mais detalhe, mas Jesus falou no avião sobre demônios que o discípulo não estava conseguindo expulsar, que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas na sua vida, para você vencer certas lutas, certas dificuldades, você precisa consagrar para a sua vida. Certos problemas que você enfrenta, dificuldades, coisas que são difíceis de resolver, você precisa consagrar. Tá? Então Jesus aqui, ele está ensinando aqui sobre jejum. 16 e 18, já até expliquei antes da leitura aqui, ó. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para parecer aos homens, para que jejuam. Em verdade vos digo que receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e flava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas é teu Pai que está nos céus, no secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Já notaram aqui uma tendência dos fariseus? Nós falamos sobre esmola, que eles faziam o quê? Procuravam chamar a atenção. Chamar a atenção para todos que eles estavam dando esmola. Nós falamos sobre isso. Depois sobre oração. Orar nas praças para chamar a atenção. E agora jejum, a mesma coisa. Então vocês estão entendendo aqui que a vida do cristão é uma vida discreta. O cristão usado por Deus, ele não diz que ele é usado. Quando você viu o cara, eu prego. Fica atento, porque é a palavra que sempre gosta de João Batista. Importa que ele cresça e que ele diminua. Então o cristão verdadeiro, tem o poder verdadeiro, é uma pessoa simples. Não é uma pessoa exaltada, arrogante, que sabe tudo, que pode tudo. Entendeu? Então Jesus fala aqui, mesma questão de jejum. Que eles faziam o quê? Procuravam aparecer para os outros, ficavam tudo descabelado, tudo parecendo que estavam com algum problema, diferente, mudava o parecer, a figura, para mostrar para os outros que eles estavam no período de consagração, de jejum. E Jesus falou o quê? Jesus falou o quê? Para não parecer aos homens que Jesus é teu Pai que está em secreto. Ele fala aqui no versículo 16, em verdade, eu digo que já receberam galardão. E galardão? O aplauso do homem, que não é galardão. Né? Então, a consagração, o jejum, é uma bênção de Deus, sim. Se você não tem, procura essa experiência com o jejum. É simples. É simples, é jejum mesmo. Tem gente que fala em jejum e pode beber água, pode beber. É jejum, Jesus ficou em jejum. Sem comer e sem beber. Né? E quem sustenta é o poder de Deus. É a presença de Deus. Você sente mais a presença de Deus. Você se abstém de alimentos e está em oração por aquele motivo, aquele propósito. Deus te fortalece. Você se sente fortalecido na fé. Você sente mais alegria do Espírito. Você quer mais louvar a Deus. Sente, às vezes, dependendo do período de jejum longo, enfraquecido na carne, mas fortalecido no Espírito. E Jesus, como ele foi, ele vai recompensar. Porque, meus amados, Jesus falou o quê? Paulo fala sobre o quê? Oferecer nossos corpos com um sacrifício vivo, santo e agradável. E o jejum é um sacrifício, sabia? É lógico, feito na direção do Espírito Santo. Você está renunciando um alimento, uma bebida, pela obra, por aquele propósito. Você está renunciando. Jesus falou o quê? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O jejum é renúncia também, sabia? Quem faz sabe disso, é renunciar. Mas aquilo não é forçado, aquilo é no Espírito, aquilo te traz satisfação. Porque você sabe que Jesus pagou um preço alto também
por você, você está seguindo os passos de Jesus. E ele está se agradando daquilo que uma palavra falou aqui. Faz no secreto, e Deus vai vir no secreto e vai te recompensar. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, quando você, olha, eu me arrepio. Quando você consagra a Deus sua vida, com o coração, na direção dele, ele vai te recompensar o quê? Vai te usar com poder pelo Espírito Santo. Você vai falar a palavra, vai tocar nas pessoas. Na evangelização, pessoas vão se converter ao evangelho, porque você tem uma vida consagrada ao Senhor. Que você entendeu que você, como filho de Deus, precisa seguir o exemplo de Jesus, o Filho de Deus, que é o nosso exemplo. Mas nada assim precisa contar, bater trombeta para ninguém. É isso? E Jesus vai te recompensar, vai te abençoar por aquela renúncia. Jejum é renúncia. Jejum é se abster de certas coisas para se aproximar mais de Deus, para ter mais comunhão com Deus, para ter Deus te renovar o poder dele, os dons espirituais, a autoridade na palavra, discernimento na palavra. Conheci um pastor um tempo atrás que qualquer lugar que ele abria a Bíblia, ele pregava. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que é discernimento? Mas isso é da carne? Não. Com certeza ele consagrava também a sua vida. E Deus o honrava por isso. Dava gosto. Via onde ele abria a Bíblia, ele pregava. Impressionante. E às vezes a gente fica lutando, ler aqui, catar ali. Não. Por quê? Porque o Espírito Santo vem revestir a pessoa de poder. Para te dar autoridade. Para orar. Para Deus te usar para curar alguém. Né? Para abençoar a vida de alguém. O jejum é uma bênção. Se você não tem experiência, busca. Jesus está ensinando. Não é igreja, não é religião. Não, é Jesus. É a palavra dele. E os fariseus faziam errado. Para parecer os outros. Não, tem que ser você e Deus. E Deus vai te honrar. A recompensa vai vir, todos vão ver a recompensa. A diferença, o jejum muda a nossa vida. Tá? Nos dá mostrar mais perto de Deus, você sente mais a presença do Senhor, desejo de louvar o Senhor, de adorar o Senhor em espírito. Não é coisa da carne, é de espírito. Né? O jejum é uma bênção. Jesus ensinou aqui por isso. Tão importante quanto a oração. Junto com a oração e o jejum, você se sente mais fortalecido na fé. Vai discernir mais as coisas de Deus. Né? Vai viver mais para o Senhor, que esse mundo aí está terrível. Nós temos que estar mais fortalecidos. Deus tem uma obra grande para fazer nesse país. Acredite. O inimigo não quer isso, mas Deus tem uma obra grande. E ele vai, e você precisa estar dentro desse contexto. E o jejum é um meio eficaz para você alcançar comunhão, autoridade na oração. Você poder orar a Deus hoje à noite por um assunto, você amanhã tem a resposta, acordar com a resposta. Sabia? Tem mistério aí, mas isso é o quê? O jejum faz isso também na sua vida. Amém, pessoal? Então, o jejum, versículo 16 e 18. Agora vamos falar um assunto muito importante e um pouco mais vasto aqui, né? Os tesouros no céu. Os tesouros no céu. Versículo 19 ao versículo 24. Vamos lá ver o que Deus tem aqui para nós? Não ajunteis tesouro no céu, na terra, desculpa, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ó. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha, que ensino precioso. Não ajunteis tesouros na terra, versículo 19, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Conselho de Jesus. Jesus está aconselhando discípulos ali, aqueles que estavam ouvindo, e todos nós,
que não devemos ajuntar tesouros na terra. Por que não juntar tesouros na terra? Tem alguma coisa errada você ter muitos bens? Não, a Bíblia mostra um homem de Deus, né? Abraão um deles, Salomão, né? Até Jó mesmo, né? Nos dois períodos eram pessoas próprias. Deus é contra você possuir bens, não. Mas Jesus está falando aqui você ajuntar, né? Você ajuntar, ou seja, aquilo que você tem, você não saber utilizar aquilo, ajuntar como que você vai sair daqui e levar. Como viu pessoa que é assim? Que fica apegado, aquele cuidado com suas coisas, que não quer abrir mão, como que vai sair daqui e vai levar? Ninguém leva nada. Eu estou falando que a traça, a ferrugem consome, e quem tem bem sabe disso, né? E até quem não tem sabe que certas coisas, se você não utilizar, às vezes a ferrugem que eu tenho isso mesmo comigo, com as minhas coisas. Eu tenho uns ferramentas no cômodo que eu guardo ali. Quando eu vejo, quando alguma ferramenta está sem utilização, eu vejo que a ferrugem começa a pegar. Às vezes quando eu tenho que pegar um ou outro, passar um produto, um bombril, uma palha de aço, um óleo para poder tirar, porque a ferrugem ela passou, é bíblico, Jesus fala, meu irmão. Tudo que Jesus fala é verdade. Tudo que ele fala é verdade. Então ele fala, não junteis tesouro na terra, onde a traça pega o quê? Em tecidos, né? É mais comum em tecidos, em outras coisas também. Onde a traça e a ferrugem consomem, não ajuntar. Ou seja, se Deus te dá bem, saiba como utilizar para abençoar também, né? Para abençoar também. Não devemos ajuntar, ou seja, não colocar o coração naquilo e ficar guardando aquilo como que se aquilo fosse que a vida inteira você fosse morrer, já viu? E levar com você aquilo junto, não vai. Tudo vai ficar aqui. Mas ele fala o quê? Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde ladrões minam. O que é ajuntar tesouro no céu? É uma coisa que eu estou me cobrando cada dia. Eu já tive uma fase melhor na minha vida. Já tive uma fase melhor. Eu vou tocar no assunto domingo, no próximo gravação que eu vou fazer, algo que você não sabe ainda. Mas o Senhor me deu já uma bênção, uma época eu estou vivendo no campo missionário. Eu lamento ter sido apenas 5 anos. Na época eu estava mais dedicado ao trabalho. E mesmo de lá depois para cá, tive uma fase melhor na minha vida dedicada ao trabalho. E hoje eu sinto muito parado. Eu estou incomodado com isso. Sabe por quê, irmãos? Quando você começa a ler a palavra de Deus mesmo, de verdade, Deus começa a incomodar você. É impossível você ler a palavra e alguma coisa tem que mudar. E eu estou lendo muito esse Sermão na Montanha, eu tenho lido já mais ou menos por um mês já que eu estou lendo. Todo dia eu leio essa palavra. Então, Deus está me cobrando muitas coisas que eu tenho que acertar. E eu estou incomodado, às vezes até Senhor, sem fazer o que fazer. Que às vezes está fora do meu alcance que eu gostaria de fazer, eu não posso. Então, a palavra ele tem esse poder de mudar. Leia a palavra, eu te aconselho. Estou te falando uma coisa de que eu estou vivendo. E preciso mais ainda, está pouco ainda. Leia a palavra. Que a palavra vai entrar na sua vida e vai mudar muitas coisas. É impossível você ler a palavra e não mudar a sua vida. É impossível, porque a palavra é vida. Jesus falou, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então se você lê a palavra, eu falei um dia com o colega do trabalho. Ele falou que estava lendo, ele falou, lê, que a palavra mudar a sua vida. Eu falei, é verdade, alguma coisa está mudando. Vai mudar sim, muita coisa. Porque não tem como você não ler a palavra com o coração aberto, lógico, você não vê as coisas mudar na sua vida. Então, a palavra está falando o quê? Não junteis, mas ajuntais tesouro no céu, nem a prata nem a consome. O que é juntar tesouro no céu? Você trabalhar para o reino de Deus. É outra maneira de juntar tesouro no céu, é você dedicar os seus bens para o trabalho de Deus, para a obra de Deus. A obra de Deus. Mas juntar tesouro no céu é o quê? É você falar de Jesus. Juntar tesouro no céu é o quê? Você orar. Quando você ora, passa uma hora orando mais, orando a Deus, você está juntando, você não acredita, sabia disso? Quando você está orando ali de coração a Deus, clamando a Deus por esse assunto, por aquele, agora Israel na situação aí, né? Tem que orar para Israel, já é um pedido da palavra, agora muito mais. Começa a orar pelas igrejas, orar pela situação do país, orar pela sua família, orar, tanto de para orar, que você está orando, você está juntando no sol, sabia?
Quando você fala da palavra do Senhor para alguém, aqui eu estou ajudando a pessoa com isso aqui, irmãos. Eu estou frente de coração. Eu sei que as pessoas vão ouvir essa palavra, vão compartilhar. Isso aqui é juntar tesouro no céu também, sabia? Que vidas vão se converter. Você já falou que esse canal, tem mais de um ano que nós abrimos, já pessoas foram salvas aqui. Só que não apareceram, eu não sei quantos com isso, mas já pessoas se converteram. Sabe o que é isso? É juntar tesouro nos céus. É aquilo que você faz para o reino de Deus. Tudo que você faz para o reino de Deus, meu irmão, você está juntando tesouro nos céus. Sabia? Qual que é melhor? Você juntar tesouro na terra, onde a traça de emoção, ou juntar tesouro no céu? Mas as pessoas sabem, mas muitas pessoas juntam tesouro na terra. Não conseguem se envolver na obra. Não conseguem se dedicar à obra. É um prazer, uma alegria para mim fazer isso aqui. Uma alegria. Porque eu sei que muitas pessoas são abençoadas. Você está sendo abençoado agora, você vai compartilhar com as pessoas que são abençoadas. E isso, sabe o que é isso? É o reino de Deus. E você compartilhando também, você vai estar juntando tesouro nos céus. Porque eu, quando recebo uma palavra de bênção, eu já vi várias nas redes sociais, sabe o que eu faço? Compartilho. Eu já peguei mensagem e compartilhei com todos os contatos meus. Às vezes, pelo menos com os grupos. Quando eu estou lá, às vezes, uma palavra que eu recebo a bênção, eu mando no grupo. Mais de 30 me colocaram. Mais de 30. Me colocaram sem falar nada, eu fiquei, fazer o quê? E quando eu recebo uma palavra boa de alguém, eu compartilho. Sabe por quê? Eu estou juntando tesouro no céu. Você sabia disso? Quando você compartilha uma palavra de Deus, uma mensagem que toca no seu coração, você sabe que a pessoa está falando, não é dele, está falando de Deus, você está juntando tesouro nos céus. Creia nisso. Por isso você vai compartilhar essa, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha que coisa linda. Jesus está falando. O seu tesouro está onde? Você está trabalhando hoje, você que está me ouvindo. Está trabalhando por reino de só essa terra, só juntando tesouro na terra, então está o seu coração ali. Jesus está falando. Não é eu que estou falando, é ele que está falando. Hoje a sua preocupação é o quê? Com a obra, a sua preocupação, desculpa. Fico tão empolgado que começo até a tropeçar em palavras. Mas é a obra, você ama a obra, você ora, você acorda de manhã, você vai orar, Deus te chama de madrugada, você ora. Quando você, na hora do almoço, você não esquece de agradecer a Deus pelo alimento. Quando você tem tempo, você vai lá, ora a Deus, como Daniel, e clama a Deus 3 vezes ao dia, pelo menos. Pelo menos eu falo, porque é bom até mais, 5. Se for 5 é melhor. Hein? Ali está o seu coração. Jesus está falando isso aqui, ó. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está o seu coração. O seu tesouro está o quê? Nessa terra? Está preocupado em enriquecer, você trabalha igual um condenado, o pessoal fala, como diz lá em Salmo, né? Uma vez o irmão falou para o outro não gostou não. Você está comendo pão de dores, meu irmão. Porque o irmão só queria trabalhar. O Salmo fala comer pão de dores. Cuidado. Você tem que trabalhar? Tem, mas cuidado. Não bota o coração não. Você está juntando tesouro na terra. Você está vivendo só para essa vida aqui. Toma cuidado. Jesus está falando que o seu coração está ali. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Eu sei que essa palavra vai tocar em muita gente. Eu sei. Porque Deus tem me inquietado muito esses dias. Que eu estava orando no Senhor ontem, Senhor, eu já tive dias melhores, Senhor. Eu quero fazer mais para ver. Senhor, cria situações para que eu possa desenvolver aquilo que o Senhor tem me dado, esse ministério, pregação na palavra, de fazer missões. É isso que eu vou falar no áudio. O Senhor estava inquieto, Senhor, mas eu vejo pessoas, às vezes, muitas vezes falando, chamam de pastor. Não, eu não sou pastor. É o meu jeito de pregar isso, Deus me deu esse jeito, mas o meu negócio é missões, é fazer missões. Então, por favor, eu vou falar isso até que eu estou falando aqui agora. Isso aqui fazer casa do quê? Missionário, porque eu trabalhei 5 anos no campo, meu coração ainda pulsa esse negócio de missões, de falar de Jesus, de evangelizar, de ajudar quem está lá na frente, na obra, cooperar com a obra, dentro das minhas limitações. É missionário. Não tem característica de pastor. Desde que me formei na escola bíblica, na missão, que o meu negócio era pregar. Eu ouvir a ordem de Jesus, vir de pregar o evangelho. Eu gosto de transmitir o ensino aqui, sim, porque é o que Deus tem me dado hoje. Mas eu gostaria de amanhã ter um lugar para ir pregar o evangelho em alguma cidade e depois na rua ali, bater nas portas e levar o evangelho, orar pelos enfermos. É isso que eu já fiz na minha vida e Deus vai me dar essa bênção de novo. Vocês vão saber.
Fazer o trabalho de evangelista, o trabalho de missionário. Evangelista é a mesma coisa. Evangelista é que fala evangelho, missionário é que faz missões. Que missões? Qual é a missão que eu preguei na outra vez, Mateus 10? Qual foi a missão dos 12? Levar o evangelho. Jesus falou, vai vocês pregar, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Isso é uma missão que o Senhor deixou para a igreja. E quem faz essa missão é missionário. Jesus foi um missionário, um pregador. Jesus veio nesse mundo com missão definida. E hoje tem missionário lá em outros lugares do mundo levando a palavra, fazendo missões. Entendeu, pessoal? Tá vendo? Parece que estou sendo até arrumando dentro do assunto aqui, ó. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde está o seu tesouro? Está nessa terra? Você sonha só ficar rico? Como eu falei, Deus tem coisas boas para você, para essa vida, para mim também. Mas onde está o nosso coração? Tem que estar na obra de Deus. Porque essa tem resultados. Essa tem recompensa. O Senhor falou. Essa tem recompensa. A candeia do corpo são os olhos. De sorte, se seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Isso aqui é forte, hein? Temos que ter cuidado com nossos olhos. Nós gostamos de ver tudo, mas certas coisas nós não podemos ver. Temos que fechar os olhos, virar a cara. Né? Você lembra de José. Eu lembrei também de José. José não se deixou levar pelos olhos. Ele disse não para a carne, não para o pecado. E olha como recompensa Deus deu a ele. Enquanto que Salomão, né, foi o outro extremo, né, não vigiou. E ninguém sabe, muitas pessoas têm até dúvida, né, pelo final da vida de Salomão, né, com tudo que ele foi usado, deixou de sabedoria o livro de Provérbios, Eclesiastes, né, que ele escreveu Cantares, mas o final da vida dele a gente não sabe. Tomara que se arrependeu na hora da morte ali, né, como na minha própria família. Alguém na minha família, uma semana, 2 anos de morrer, se converteu, se arrependeu dos pecados e aceitou Jesus. De repente Salomão teve arrependimento de morrer, mas boa parte da vida dele a gente sabe qual é a história. Está lá claro, né? Então, pessoal, é muito sério isso aqui, ó. A candeia do corpo são os olhos. De sorte, se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Jesus falou também com os olhos, ele continua com o assunto do tesouro. De você ficar olhando para as coisas, né? Tem pessoas que gostam de olhar para as coisas dos outros e achar que tem que ter igual. Botar o olho também. Ficar desejando aquilo que ele não tem, os outros. Isso é cuidar também com os olhos. Né? Como tem os olhos. Querer ter a mais do que você tem, não estar satisfeito com o que tem. E querer para gastar nos seus prazeres, só para chamar a atenção que você tem isso. Isso é outro perigo. Se, porém, os teus olhos forem maus, né, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tão trevas? Está vendo? Quando os seus olhos forem maus, até o corpo vai entrar, vai ser tenebroso, vai estar tudo na escuridão. Porque os olhos é a janela para a sua vida. Então, quando ele é bom, o seu corpo vai ter luz. Seu olho bom, você sabe se vigiar, você sabe desejar as coisas de Deus, tudo para a glória de Deus, você se desvia do mal, o corpo vai ser luz. Mas seus olhos, que é a entrada da sua vida, for mal, a Bíblia está falando que vai ser o corpo ser tenebroso. Portanto, a luz que há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então fala de vigiar mesmo, vigia. Aí ele fala aqui, Jesus fala aqui, para concluir aqui esse ponto aqui, esse quinto ponto, que é o penúltimo, né? Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e amar um. Aí, ó. Falei sobre o tesouro e nem imaginava que isso aqui ainda. Probleminha no olho aqui, tá? Tem que voltar no médico. Parece que fez um negócio que tem que consertar isso, tá? O olho direito tá caindo alto, não fico, começo a me concentrar muito. Entendeu, pessoal? Então aqui, ó. Ninguém pode servir a 2 senhores. Aí apertou, né? Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um, desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a mamon, tá aí. Já viu como é que muita gente consegue, às vezes, desviar do caminho? A pessoa quer servir a Deus e a mamon. Não pode. Ou você serve a Deus de verdade, de coração, ou quem é mamon? É claro, né? Todo mundo sabe, é o príncipe das riquezas.
príncipe desse mundo. O mesmo falou com Jesus, ó, tudo te darei se prostrarem e me adorarem. Mamon. É ele mesmo. Ofereceu para Jesus tudo se eles prostrassem. Todo o reino. Jesus falou, não, adorarás só a Deus, a ele servirás. Entendeu, pessoal? Então, tá, Jesus apertou aqui, ó. Você não podem servir a dois senhores. Ou o Senhor a Deus, servir a Deus, a obra do Senhor a ele, ou servir a esse mundo. E pior que tem muitos que se desviam, né, pessoal? Começam bem e se desviam. Temos que estar vigilantes. Tem que estar vigilantes, né? Porque é um perigo. As coisas dessa vida tem que vigiar. Às vezes eu acredito que Deus até quer abençoar um servo com uma certa coisa, né? As coisas até dessa vida, mas ele conhece o coração da pessoa e ele às vezes fecha a porta, ele tranca, ele não deixa a coisa fluir, porque sabe se a pessoa possui muitos bens, ele vai desviar do caminho. E Deus sustenta ele com pouca coisa para ele morrer daqui e partir para o céu, sabia? Já viu isso? É verdade. Então é um laço. Então Jesus aqui, eu já falei, vou falar de novo. Todo crente que lê, por isso que eu digo, lê Mateus 5, 6 e 7, lê de coração aberto, porque se você ler e guardar essa palavra, você está salvo. Tudo que é necessário para a pessoa alcançar a salvação está aqui. Se você ler só esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, você entender e obedecer, você pode ter certeza que você vai alcançar a glória celeste. E Jesus, ele pega todo detalhe aqui, pode notar. Eu estou maravilhado com esses 3 capítulos. Sermão da Montanha. Muito lindo. Eu digo porque eu estou conhecendo. Eu já li, eu tinha lido já. Agora ler, meditando, voltando, é maravilhoso. E olha, Deus começa a mudar, a exigir mudança na sua vida quando você começa a ler a palavra de coração aberto. Faz isso. É um conselho de quem está vivendo isso. Para a glória de Deus. E eu preciso ler mais, estou lendo pouco ainda. Porque a palavra limpa, ela é a água que limpa. A própria Bíblia diz, limpo pela palavra. A palavra é a água que nos limpa os nossos olhos, nosso coração. Nos traz alegria. Palavra. Então, não poder servir a 2 senhores. Ou há de odiar um e aborrecer a outro. Ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Tem gente que acha que pode. Eu estou servindo a Deus, mas não me apego, não deixo as coisas daqui. Meu coração, eu quero ganhar, eu quero possuir, eu quero ter, mas não pensando nos outros, pensando nele mesmo. Para ter, ganhar uma casa, 2, 3, 4, um carro, 2, 3, 4. E aquela coisa, aquela luta, e igual o irmão falou lá pro outro, né? Comendo pão de dores. Comendo pão de dores. No final de tudo, Jesus está falando aqui que não aceita. Ele não aceita dividir a glória com o outro, não. Você tem que servir a Deus de verdade de coração. Não aceita. Jesus não aceita divisão. Ele quer ser adorado como o único Deus verdadeiro na sua vida. Amém, amado? Então, estamos chegando aqui, né? No finalzinho aqui. Temos aí o último tópico aqui sobre cuidados e inquietações. Para fechar, né? Vai explicar mais sobre isso que eu falei aqui, ó. Agora. 25 até o final desse capítulo 6, né? Que é o 34. Fala assim. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Está perguntando aqui, ó. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário? Por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo. Eles crescem, não trabalham e nem fiam. Como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Ó. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas, gentios procuram.
De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aí, ó. Tá vendo? Os cuidados e inquietações. Cuidado. Jesus está advertindo quem? Os discípulos, principalmente. Jesus estava chamando os discípulos dele, os 12, depois teve que trocar porque um traiu o mestre, né? Lá em Atos trocou, né? Entrou lá, lançou sorte sobre 2 lá, e entrou lá o outro no lugar de Judas, não me recordo quem foi, Mateus, o outro lá. Mas ele está aqui preparando esses 12 para dar continuidade à sua obra. Então ele faz a advertência total. Está vendo, meus amados, como é que é coisa séria de obreiro hoje? Muita gente pensa que é fácil. Às vezes eu noto aí, pastor, não estou criticando, mas o cara novinho começou a caminhar, já pastor. Isso é muito perigoso. Olha, passou na mão de Jesus há 3 anos e meio. Jesus preparando esses homens. Para quê? Para eles amadurecerem, para eles aprenderem. E olha que no final do ministério de Jesus, muitos foram embora. Jesus teve que voltar. Olha lá em João, no final do capítulo. Jesus volta no mesmo lugar que chamou ele para poder divertir de novo. Olha, como foi aqui, ó, naquela lição de Pedro lá e os demais dele da pescaria. Que tinham voltado para a pescaria, que abandonaram o serviço que Jesus colocou ele, a missão. Eles foram chamados para ser pregadores, apóstolos. Então Jesus aqui, essas coisas aqui, ele preparou os discípulos. Então, eu creio que Deus tem um propósito aqui nessas mensagens de mudar muitas coisas na sua vida, mano. Você está me ouvindo? Deus tem um projeto aqui na sua vida, acredite. Você não caiu por aqui. Eu falei lá nos... Se você voltar lá atrás, no começo, 1 ano atrás, quando eu gravei sobre o começo do canal, que eu não caí de paraquedas aqui no YouTube, não, tá, pessoal? Eu não penso que eu caí de paraquedas aqui, não. Eu quero te falar que esse canal que você está acompanhando começou em 1970, pouco 80, no campo missionário. Me deu uma grande experiência lá, que você nem sabe, você já ouviu alguma coisinha, quase nada. Então, presta atenção. Não foi por mim que comecei, não foi. Teve um pastor, amigo meu, às vezes quando você está ouvindo falar sobre ele, de Minas, ele me achou num desses grupos aqui que me colocaram também, que ele sugeriu, cara, grava aí uma palavra de 1 hora mais ou menos, porque viu que o meu canal estava começando, ele já está lá na frente, né? Que ele já é mais antigo na internet, já tem mais conhecimento, tem a rede de contatos bem maior do que a minha, glória a Deus por isso. Prepara a mensagem de 1 hora aí, para poder o pessoal compartilhar com meus amigos, tem muitos seguidores, eles vão te ajudar. E é verdade, eu ajudando, isso não penso, eu tenho até pedido para orar por ele, pelo ministério dele. E eu acho que até causou uma certa desconforto em outros aí, eu fiquei até dando tempo, né? Quanto a isso acontece, faz parte. E aí, pessoal, o que acontece? Eu gravei Mateus capítulo 10. Aquilo foi uma bênção na minha vida muito grande. Você, eu não sei o que você arrumou aquilo ali. Se você compartilhou, se você assistiu. Se você assistiu, volta lá. Mateus capítulo 10 faz pouco tempo, tá aí, tá com 95 visualizações, muito pouco, deveria ser 500 mil. Tomara que chegue lá, porque é uma palavra muito preciosa, Mateus capítulo 10. E aí Deus me tocou. Agora você vai estudar, você vai ler as bem-aventuranças. Desculpa, Sermão da Montanha, eu já falei, até em outra mensagem separada hoje. Sermão da Montanha, que são 3 capítulos. Isso é de Deus, para abençoar a sua vida. É Jesus preparando através dessa palavra a sua vida para te dar uma bênção. Sabia? Você não está lendo, está ouvindo essa palavra por uma casa, não. Deus tem um propósito. Por isso que eu estou falando. Seja fiel a Deus, compartilhe essa palavra. Deus vai abençoar outros, que você está sendo abençoado também, tem certeza. Eu estou sendo abençoado dessa palavra que eu estou falando. Deus está me cobrando aqui as coisas que eu estou falando com você. Não pensa que não. Quem prega é o primeiro a aprender, sabia? Sabia disso? Quem é pregador sabe disso. Quando ele prega no Espírito, com o coração sincero, para dar glória a Deus, ele é o primeiro a ser divertido. Então, por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é de comer, que é de beber, nem quanto ao vosso corpo é divertir. Não é a vida mais do que mantimento, corpo mais do que divertido. Jesus falando o quê? Para não andar ansioso. Por quê? Porque a vida vale mais do que o mantimento, o corpo vale mais do que as vestes. Para que andar ansioso para essa vida? Não tem necessidade. A sua própria vida vale mais. Que valor tem isso aqui, vestes? Que valor tem alimentos? Tem valor enquanto você se alimentou, depois não vale mais nada. Então eu estou falando que a vida vale mais.
Ou seja, não se apegue às coisas daqui. Vocês têm que preocupar com a vida de vocês estarem bem para levar a mensagem do Evangelho, em outras palavras. Tudo que Jesus falava ali é para levar a mensagem à frente, a mensagem que salva. Meus irmãos, sabe qual a minha ambição que eu tenho, a única? É que mais pessoas ouçam o Evangelho. Por isso que eu tenho, às vezes, falado, às vezes a pessoa até entende mal, peço oração sempre naquela gravação de domingo, não sei se você tem acompanhado ou não, aquele áudio, ouve aquele áudio. É sempre voltando a fim de levar a mensagem mais longe do Evangelho, que Deus falou que vai chegar a muitos lugares longínquos. Então, até o pregador que está pregando vai também nesses lugares. A mensagem vai na frente e depois ele vai atrás. Sabia? Deus está falando aqui que o corpo vale mais do que as vestes, do que o alimento. A vida vale mais do que tudo. Não andeis ansiosos, ele está falando aqui. Olha para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende muito mais valor do que ela. Olha bem, ele olha as aves dos céus. Eu posso saber isso, porque aqui em casa tem uma árvore aqui, vizinho também, que tem os passarinhos às 5 horas da manhã que eu estou indo para trabalhar, os bichinhos estão cantando aí, que maravilha. Alegres, cantando. Diz que está até louvando a Deus quando eles cantam. Se Deus sustenta as aves, que hoje, né, você diz que quando vê alguma caída morta aí, né, até ruim. Como é que isso vai sustentar você e eu? Ele botou isso, ele usava as coisas assim para ensinar. Olha as aves dos céus. Nem planta, nem colhe, nem ajuda o celeiro, mas Deus as alimenta, é Deus que alimenta as aves. E você, que é um ser humano feito à imagem e semelhança dele, e eu, também você que é um cristão, que gosta de ver a palavra de Deus, está aqui, está gostando de ver a palavra de Deus. Como é que Deus vai sustentar? Lógico que vai. É evidente que vai. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Ele está falando. Será que nós podemos acrescentar um côvado da nossa estatura? Qual? Não podemos. Para que ficar preocupado com o que, então, ansioso? Né? E quanto ao vestuário? Por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, que nem crescem, nem trabalham, nem fiam. Ele fala que nem mesmo Salomão, com toda a glória dele, vestiu melhor que os lírios do campo. Os lírios, né, as flores, a vegetação, que Deus que cuida também. Nem Salomão se vestiu melhor do que ele. Olha bem como para as vezes fez. Então não tem motivo para ficar ansioso. O segredo é andar na presença de Deus, guardar os mandamentos do Senhor, ajuntar tesouro no céu, amar a obra do Senhor, realizar a obra do Senhor. Pois se Deus assim veste a árvore do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vos vestirá, muito mais a vós, homem de pouca fé. Ele vai chamar a atenção nossa aqui, ó, homem de pouca fé. Nós temos que orar. Sabe para orar o Senhor, meus irmãos? Para Deus aumentar a nossa fé. Nós somos pouca fé. Temos que ter mais fé para nos dedicar mais ao Senhor. Não andeis, pois, inquieto, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Você vive inquieto? Amanhã, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber amanhã? Você vive inquieto? Preocupado? Arte contas? Dedique-se ao Senhor, mais oração, mais comunhão, mais mensagem de Deus, se envolve mais na obra e Deus vai acrescentar, porque Ele prometeu. Se nós cuidarmos do reino de Deus, até aqui já até adiantei, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, Ele vai fazer o quê? Essas coisas serão acrescentadas. Acrescentadas. Eu gosto de falar também que Deus não tem pobreza para você. Pode saber, Deus não tem pobreza, Deus quer nos honrar. Ele não quer que você viva numa casa velha, toda desfacelada, que você anda com roupa velha. Não, Deus não quer isso não. Deus tem o melhor para você. Agora, na medida que nós nos dedicarmos à sua obra, Ele vai nos honrar. Ele vai, eu digo para você que até vai multiplicar a sua conta e você vê. Olha o povo de Israel. Lê lá no Velho Testamento. Eu gosto de ler o Velho Testamento por isso. Tem uma palavra lá que diz que os sapatos dele furavam, a roupa envelhecia do corpo. Como é que pode isso, irmão? À noite tinha nuvem para proteger. Durante o dia tinha a nuvem para proteger do sol. Durante a noite a coluna de fogo por causa do frio e da escuridão para eles caminharem. Deus mudou? Não. Mudou não mesmo. Até as roupas, as vestes dele, os calçados não se envelheciam, está lá. Para quem quiser ver. E hoje, Deus vai fazer milagre se você for fiel a Ele, a uma obra dele. Ele vai fazer milagre. Amém, amados? Então, mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Todas. Nada vai te faltar. Nem mesmo saúde.
Se você serve a Deus com o coração... Eu gosto de falar que... Às vezes pergunta, saúde. Eu gosto de falar que Jesus é meu médico, tá? Pouquinhos remédios que eu tenho, a maior parte deles foi que... alguns deles foi Deus que me deu por revelação. Aí um dia procurei farmácia, falei, que é meu amigo? Não tem não. Então Deus errou, que Deus falou comigo esse remédio. Eu falei nada com o cara, fiquei quieto. Aí eu voltei na farmácia, estava lá bem na cara, lá aquele medicamento. Deus nunca erra. É isso aí, estou falando a verdade. Experiência com o Senhor. Tá bom, pessoal? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta do seu mal. Então aqui, chegamos dentro daquilo que até o nosso amigo tinha pedido, né? Para no vídeo de 1 hora aí, Zé Carlos, para compartilhar com meus contatos aqui. E esse vídeo, os contatos dele vão assistir também, que ele está assim, me ajudando mesmo. Uma benção esse pastor lá de Minas. Ora por ele. Ora no ministério dele. Norte de Minas, uma benção. Dedicada à obra do Senhor. Tá bom, pessoal? Então tá bom. Então vamos encerrar aqui, né? Só para recapitular rapidinho, que já encerramos esse capítulo 6 de Mateus, dentro daquilo que eu esperava, desse período que eu esperava. Mateus capítulo 6, 1 a 34, primeiro eu falei das esmolas, versículo 1 a 4, né? Sabia da esmola, tal, mas aparecer para os outros, não adiantava nada, Deus era sendo secreto. A oração, verso 5, tem a mesma coisa, a oração nas praças, para ser chamada a atenção, vai no secreto, Deus vai ter que pensar publicamente. Perdão, se eu não perdoo o irmão, como é que eu vou ter perdão? Deus não me perdoa meus pecados. O jejum, fazer consagração, é importante na sua vida, consagra a Deus, pede Deus entendimento, vai lá, Deus abençoa a sua vida, vai te dar mais unção de Deus, mais santificação, mais poder para pregar a palavra, vai te livrar do mal, vai te ser uma bênção nas mãos do Senhor. Os tesouros nos céus, não junto tesouro na terra, só um tesouro no céu, não coloca o coração nas coisas dessa vida. E para encerrar aqui os cuidados que eu falei sobre inquietação, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas são acrescentadas. Amém, pessoal? Glória a Deus, agradeço pela sua paciência em nos ouvir. Compartilhe esse vídeo, por favor, manda longe. Deus tem um projeto, um propósito, nos ajude aí. Se inscreva também no canal. Pai do Senhor, Deus abençoe. Boa noite.